Na verdade, algo tão importante que Jesus nos ensina é de pregarmos o Evangelho. O Evangelho tem que ser anunciado, não é? O próprio Jesus, ele, em todos os lugares que ele chegava, ele anunciava o Evangelho. Certa vez Jesus passou uma noite em oração pela manhã cedo, descendo do templo, e ele entra numa casa e era uma grande multidão, de maneira que ninguém poderia se aproximar dele, a não ser aqueles que já estavam dentro da casa. E dois homens trouxeram um homem deitado numa cama, um paralítico, e não podendo se aproximar de Jesus, disseram assim: subiram ao telhado, desceram a cama, e quando o paralítico estava diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus disse foi assim: filho, perdoado te são os teus pecados. Por quê? Porque, na verdade, a cura do corpo, Deus também tem interesse. Mas o maior interesse de Deus é a cura da alma, do espírito. Foi por isso que Jesus pronunciou para ele logo essas palavras: perdoado te são os teus pecados. Hoje nós já observamos por aí que existem várias denominações que não se fala mais em perdão de pecado. Não se pronuncia mais que Jesus perdoa pecado. Não se opõe mais contra o pecado. Até porque tem muitos deles que estão cometendo delitos, vários tipos de pecado e sentado no púlpito das igrejas. Muitos deles profetizando mentiras, mentindo no nome de Deus. Mas isso é bíblico, o próprio Jesus disse, né? Que por fim dos dias, não é? Se levantaria muitos profetas em seu nome, e muitos dizendo que era até o Cristo, e enganaria a muitos. Quando Jesus pronuncia aquelas palavras, perdoado são os teus pecados, os fariseus que estavam ali começaram a murmurar e a dizer assim: porque este diz blasfêmia contra Deus? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus olha para o paralítico e diz assim, vira-se para eles, diz assim: qual é o mais fácil que vocês acham? Dizer ao paralítico: perdoado são os seus pecados, ou dizer para o paralítico: levante e ande? E eles calaram, e Jesus olhou para o paralítico e disse assim: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: levante e ande. Imediatamente o paralítico se levantou, colocou a sua cama nas costas, foi embora, e o povo glorificaram a Deus. A palavra de Jesus era diferente dos fariseus, dos saduceus. Por quê? Porque Jesus pregava o evangelho com autoridade. Jesus não pregava um evangelho de engano, que nem muitos estão pregando hoje. Muitas pessoas pregam um evangelho de engano. Muitas pessoas hoje vendem o evangelho, onde Jesus disse: de graça recebei e de graça dai. Como é que você tem a coragem de dar 20 mil reais para um pregador pregar na sua igreja? Isso não é um pregador do evangelho, isso é um mercenário.
R$ 20.000 para ele pregar 1 hora na sua igreja. Esses R$ 20.000 você poderia pegar ele e dividi-lo e comprar, certo? De cesta básica e dividir para os pobres, para os mais necessitados, de que dar uma pessoa para dar uma palestra, uma pregação de 1 hora e receber esse dinheiro. Você nunca viu Jesus cobrando dinheiro de ninguém. Agora, digno é o obreiro do seu salário. Se o pregador vai pregar aí na sua igreja e você tem por obrigação de tirar-lhe uma oferta e dar para ele, certo? Se sair 5.000, oh, glória a Deus, 5.000 é dele. Se sair R$ 100, R$ 100 é dele. De graça recebeste, de graça dai. Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é bom o tempo todo Deus é bom.